Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Como é bom nós podermos estar na casa do Senhor nessa noite para adorar e adorar o nosso Deus. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Deus fez esse dia para você ser abençoado. Ele preparou essa noite para você ser abençoado. Então, nós começamos o nosso culto aqui sempre adorando a Deus, com nossas palmas. É um momento de nós adorarmos o grande Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo fez e que tudo faz por nós. Amém? Vamos adorar Ele com uma salva de palmas durante 1 minuto. E nesse momento eu tenho certeza que suas palmas vão chegar até as narinas dele para que Ele possa abençoar a vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Pai querido, Pai amado, Deus forte, Deus poderoso, nós clamamos pelo Teu poder e pela Tua unção sobrenatural. Pai, determina os Teus anjos, ó Pai, que Teus anjos, ó Pai, cerca essa igreja com o Teu poder e com a Tua unção. Que toda a ministração do inimigo contra esse culto, ó Pai, seja cancelada e anulada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Que Teus anjos passem em revista a vida de cada membro que está aqui nessa noite, paralisando toda a ação do inimigo, todo o poder das trevas contra a vida deles. Aqueles que estão a caminho dessa igreja, traga-lhes em segurança para que eles possam chegar aqui em segurança, Pai. Nos abençoa, Senhor, nesta noite com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Abençoa o Guilherme, abençoa, Senhor, cada pastor dessa igreja, cada líder dessa igreja. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa o pastor Márcio Baradão, o pastor Sandro, abençoa, Senhor, o pastor Richard, que são nossos líderes espirituais. Nos abençoa, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, com toda a sorte de bênção. Abençoa a Pedreira Prado Lopes, a Lagoinha Carmo do Rio Claro. Abençoa, ó Pai, cada morador dessa comunidade. Abençoa todos com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. E essa noite nós consagramos esse culto a Ti, Senhor. Esse culto é para Ti, Senhor. E nos abençoa, Pai, que ninguém saia dessa igreja da mesma forma que chegou. Que as pessoas saiam daqui transformadas, curadas e restauradas pelo Teu poder e pela Tua unção. Nós declaramos noite de libertação, noite de cura, noite de libertação para o Teu povo e para a Tua igreja. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor concorda disso? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Guilherme vai ministrar agora sobre dízimo e oferta em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Você que está na sua casa, no nome de Jesus, que você também venha abrir lá em Malaquias 3:8. Todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Está lá perto de Mateus, um livro antes de Mateus ali. Vocês podem abrir aí, em nome de Jesus. Todos vocês que estão em casa com Bíblia, nos acompanhem aí. Malaquias 3:8 diz. Esse vai estar abrindo a Bíblia dele ali. Eu vou estar guardando todos abrirem a sua Bíblia, amém? Amém. Glória a Deus. Malaquias 3:8. Está escrito assim: pode um ser humano roubar algo de Deus?
No entanto, estás me roubando e ainda ouso questionar. Como é que te roubamos, Senhor? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vocês tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Promete o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós vamos até aí no nome de Jesus. Viver uma vida cristã abençoada, viver uma vida abençoada hoje, é tão simples. Fecha essa porta, fazendo favor. Viver uma vida cristã abençoada, viver uma vida em paz, é tão simples e muitas das vezes a gente que complicamos tudo, né? Quando nós viemos para a igreja, nós temos a plena certeza que nós temos que honrar o Senhor e que nós, no passado, éramos escravos das trevas e hoje nós somos escravos da luz. Um dia nós servimos as trevas, nós estávamos no mundo e fazíamos coisas que não, muitas das vezes não pelo nosso desejo, mas pelas forças opressoras do mal sobre a nossa vida. As forças opressoras do mal se operavam através da nossa vida e muitas das vezes nós fazíamos coisas que nós não queríamos, mas hoje nós passamos a ser escravos da luz, nós passamos a ser servos do Senhor. Todos nós que estamos aqui, mulheres e homens, nós somos servos de Deus. E o Senhor, Ele é galardoador, Ele quer abençoar a gente infinitamente mais. O Senhor, Ele promete maravilhas para cada um de nós quando nós vemos servir Ele na igreja. Mas o que nós devemos fazer como cristão e cristã? Honrar o Senhor todos os dias da nossa vida. O Senhor ordenou a cada um de nós: trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Não é o Guilherme que está ordenando, não é nenhum pastor, não é o pastor Márcio Valadão, não é ninguém, é o Senhor que ordenou a cada um de nós. Trazei todo dízimo à casa do tesouro. Através do nosso dízimo e da nossa oferta, como muitos de nós aqui sabemos, vidas são abençoadas. E vidas são o que importa. Vidas para nós são o que importa. Quando nós viramos cristãos, nós também temos uma palavra que o Senhor ordena a cada um de nós: e de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos a consciência que vidas devem ser resgatadas. Vidas como as nossas, que um dia estávamos perdidos lá fora e nós fomos resgatados. O Senhor, Ele nos transportou dos reinos das trevas e nos colocou aqui na igreja do Senhor hoje, numa quarta-feira abençoada, onde, como eu falo, que muitos de nós poderíamos estar no nosso comodismo, nós poderíamos estar na nossa casa, nós poderíamos estar lá descansando, esperando a novela das 9, nós poderíamos estar esperando o futebol de mais tarde, mas nós decidimos estar aqui na casa do Senhor. E é isso que agrada o coração de Deus. O nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso melhor tempo, a nossa melhor oração. E é isso que nós vamos ganhando pontos com o Senhor. O Senhor, Ele sonda o coração de cada um que está aqui neste momento. O Senhor, Ele está sondando o coração de cada um que está aqui. Todas as vezes que nós entramos num culto, é uma grande oportunidade para a gente mudar a nossa vida e a nossa história. Nenhum de nós devemos vir aqui à toa. Todos nós estamos aqui em busca de objetivos, de sonhos, e que o Senhor, Ele pode realizar todos esses sonhos, todos esses nossos objetivos. Mas é o seu momento de fé com Deus. É o seu momento de entregar o seu melhor. Davi, ele pediu ao Senhor, falou assim: Senhor, tira de mim o meu coração de pedra e me dá um coração de carne, onde eu possa te servir, onde eu possa buscar o Senhor de todo o meu coração. E é isso que nós devemos fazer. Todas as vezes que nós estivermos no culto, quando está falando de dízimo, quando está falando da palavra, quando estamos louvando ao Senhor, nós devemos entregar o nosso melhor, porque através desse dia pode ser o melhor dia das nossas vidas, onde a gente vai conseguir a nossa vitória, onde o Senhor vai estar nos libertando do cativeiro espiritual. O Senhor, Ele liberta, Ele cura e Ele restaura. Mas o Senhor, Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Muitas pessoas, elas querem entrar na igreja e elas querem fechar o seu coração, elas querem falar: Senhor, eu não quero nada, eu vou ouvir a palavra, vou voltar para casa, vou descansar. Eu quero que, se eu for lá e fechar o meu coração, mas ouvir a palavra, eu vou ser abençoado. Não. O Senhor, Ele está aqui nesta noite. O Senhor, Ele quer me abençoar, Ele quer abençoar todos vocês que estão aqui.
Cada um de nós temos dificuldades, cada um de nós temos enfermidades, cada um de nós temos coisas que o Senhor, nós buscamos o milagre do Senhor. E Ele vai fazer o milagre na nossa vida. Ele vai fazer o milagre na sua casa. Ele vai fazer a reviravolta que você tanto espera. O Senhor, Ele é Deus ontem, Ele é Deus hoje e Ele sempre será Deus. O Senhor vai mudar a nossa história. O Senhor vai mudar a história de cada um que está aqui nesta noite. O Senhor vai nos abençoar com toda sorte de bênção. Eu lembro sempre daquela oferta daquela viúva, né? Aquela viúva que perdeu o seu marido, aquela viúva pobre, que ela deu uma valiosa oferta e tocou a Jesus, né? Jesus, ele falou que aquela mulher, ela deu a melhor oferta daquela noite. Muitas das vezes, quando nós entramos na igreja, eu já fui um cara que eu cheguei ali no templo da Batista, em templos grandes, que eu falei assim, nossa, aqui tem pessoa, só gente bacana, e vai dar uma oferta de 100 reais, e muitas vezes eu tô com a minha oferta aqui de 2 reais, e eu não vou entregar. Mas aí a gente passa a lembrar da valiosa oferta da viúva pobre, aquela mulher que não tinha um marido, ela era pobre, ela era necessitada, e tinha pessoas ali que eram ricas, e eles davam valores altíssimos, e ela chegou ali diante ali do altar, ali, entregou a sua oferta, uma simples moeda, e Jesus afirmou que aquela mulher, ela entregou mais do que todos que passaram por ali. A fé daquela mulher era tão grande, ela falou, não importa a circunstância, eu vou dizimar, eu vou ofertar na casa do Senhor. E é assim que tem que acontecer com a nossa vida. Não importa o que você esteja passando, as dificuldades financeiras, todos nós estamos passando por muitas dificuldades. Mas só que nós devemos fazer o que? Honrar o Senhor. Porque o Senhor, Ele vai nos abençoar infinitamente mais. O Senhor, Ele tem sustentado nós até aqui. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos passando aí para 9 meses de pandemia e estamos aqui sobrevivendo, pagando as nossas contas, comendo com alimento na nossa casa. Então nós devemos sim honrar o Senhor. Aquela viúva naquele momento, muitas das vezes, ela não teria nenhum alimento na sua casa. Ela poderia simplesmente pegar aquela moeda ali e falar, eu vou ir ali e vou comprar um arroz, eu vou comer um feijão, porque pode ser a minha última refeição, porque eu não vou ter mais dinheiro. E ela decidiu entregar no altar do Senhor. E o Senhor abençoou aquela mulher. O Senhor vai abençoar a sua vida. Quando nós entregamos no altar do Senhor, com certeza o Senhor não vai deixar a gente desamparado. Na palavra do Senhor fala que Ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Se você tem mendigado o pão, se você tem perecido, é porque você não é justo. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta. Ele falou que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Então agradeça a Deus por estar vivo, por estar com saúde, por estar cheio da presença dEle. Dizime a oferta da casa do Senhor. Só para fechar, lá em 2 Coríntios 9, 6, 7 está escrito assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É a sua fé neste momento. A fé daquela mulher salvou ela. Ela é uma viúva pobre que estava passando por grandes necessidades naquele tempo. Pode ser assim na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas estão com a estampa maravilhosa, né? Mas por dentro elas estão cheias de aflição, estão cheias de sofrimento. E só Deus pode curar essa dor, só Deus pode curar esse sofrimento. O Senhor, Ele vai restituir a sua casa, Ele vai restituir a alegria do seu lar. Só Ele pode trazer essa felicidade no seu coração. Eu posso ser um canal de bênção na sua vida, o pastor pode ser, cada um de nós aqui somos um canal de bênção na vida de pessoas. Mas só que só o Senhor faz um milagre. Só o Senhor faz a obra. E muitas das vezes eu posso ajudar, o pastor pode ajudar, as pessoas podem ajudar. Mas se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando as forças opressoras se levantaram contra nós, tentando nos destruir. Se não fosse o Senhor, nós não seríamos nada. Então nós devemos dar sempre a nossa oferta de gratidão, o nosso dízimo de gratidão. Senhor, obrigado por eu ter chegado até aqui. Até aqui o Senhor me sustentou e é benéfico. Até aqui o Senhor tem me sustentado e o Senhor vai me sustentar todos os dias da minha vida. E eu vou ser uma pessoa eternamente grata. O Senhor ama as pessoas que são gratas. O Senhor ama as pessoas que têm gratidão dentro do seu coração. Então seja grato pelo tudo que o Senhor te proporcionou. Muitas das vezes é como aquela história da grama do vizinho, né? Muitas das vezes nós olhamos somente a grama do vizinho.
Esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida já. O Senhor abençoou cada um aqui. Cada um de vocês que estão aqui tem bênçãos para contar, de conquistas que cada um de vocês tem, porque o Senhor tem abençoado vocês com toda sorte de bênçãos. Então, qual é a obrigação de cada um de nós? Agradecer. Como diz aquela música do André Valadão, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer ao Salvador, que nós venhamos agradecer a Deus e entregar sempre a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Que a gente venha ser como aquela viúva, cheia de gratidão no seu coração, entendendo a soberania de Deus. Ela entendeu a soberania de Deus na vida dela. Ela falou assim, se eu ir ali, com a minha fé eu posso ser extremamente abençoada. Ela poderia simplesmente sair dali e falar assim, eu vou ali, vou comer um alimento, vou comprar uma coxinha, vou comprar um salgado, que vai ser meu último alimento mesmo, eu vou morrer, eu sou viúva, eu sou uma mulher desonrada, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou necessitado. Mas não, ela teve fé. E é assim que deve ser nas nossas vidas. Tenha fé, tenha fé, tenha fé que o Senhor vai reverter a sua situação. Porque a nossa fé, ela o quê? Ela move montanhas. A nossa fé, ela move montanhas. Quando nós temos fé, não importa a situação que cada um de nós estejamos passando. Tenha fé, creia que o Senhor ele vai mudar a sua história mesmo. Ore ao Senhor, exponha ao Senhor todas as suas dificuldades. Muitas das vezes nós temos dificuldade de chegar diante do Senhor e expor as nossas dificuldades, né? De ter uma conversa aberta com o Senhor. O Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Ele está disposto a nos ouvir. Ele inclina os ouvidos para nos ouvir quando nós estamos passando por tribulações e dificuldades. Então chega diante de Deus agora nesse culto, chega diante de Deus na hora que você chegar na sua casa, no seu canto. Chega lá no seu quarto em secreto. O que é o quarto em secreto? É você dentro de si. Falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui de novo, Senhor. Muitas das vezes nós chegamos tanto diante do Senhor que nós... Eis-me aqui de novo, Senhor. Sou eu mesmo. Mas é o Senhor que nos sustenta. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Criador da terra. Ele que faz milagres. Ele que opera maravilhas. Aonde que a gente vai? Para onde nós iremos se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Somente Ele cura, somente Ele liberta. Nós vemos milagres maravilhosos que o Senhor operou. O Senhor curou o coxo. O Senhor curou a mulher do fluxo de sangue. O Senhor curou um homem que ele vivia dentro de um cemitério, um gadareno. Muitas pessoas, né, elas se assustam com a história do gadareno. Falam, nossa, mas aquele homem, ele vivia dentro de um cemitério. Quantas pessoas que não vivem como um gadareno, né? Ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. E nós devemos pedir sempre misericórdia ao Senhor. Porque Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai abençoar o seu povo. Quem aí é povo do Senhor? Quem aí é povo do Senhor, levanta a mão no nome de Jesus. Então peça ao Senhor nessa noite que te abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fala, Senhor, eu preciso da sua bênção mesmo. Sem ti eu nada sou. Sem ti, Senhor, eu nada sou. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida, nós somos vitoriosos. Quando nós achamos que na força do nosso braço vai dar, não dá. Nós vamos bater de frente e voltar muitos tristes e decepcionados. Mas com o Senhor nós tudo podemos. Então, quem está com o gasofilaço no nome de Jesus, então honre o Senhor todos os dias da sua vida. Não importa a circunstância. Lembre-se, a valiosa oferta da viúva pobre. Quem sabe você não possa dar um dia uma valiosa oferta para Deus, onde o Senhor possa falar com você, que você agradou Ele e falou assim, você deu mais que todos nessa noite. A sua fé te salvou. Amém? Que nós venhamos ter fé. Que nós venhamos honrar o Senhor todos os dias da nossa vida no nome de Jesus. Amém? Eu vou estar chamando o pastor aqui. Ele vai estar abençoando os dias das ofertas. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom poder estar aqui na casa do Senhor esta noite, né? Pode vir. Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus forte, Deus poderoso, clamamos sobre o Teu poder e pela Tua unção. Quebramos toda a maldição que tiver sobre esse dinheiro e consagramos ele a Ti, Pai, ele no Teu altar. Que ele seja para a expansão do Teu reino, Pai, para abençoar muitas vidas, ó Pai. Abençoa todos aqueles que dizimaram essa noite e aqueles também que não tiveram para dizimar, Pai, para que no domingo possa fazer com alegria. Nós abençoamos todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor concorda, diz amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para
Eita glória! Vamos levantar todo mundo? Pega a sua Bíblia. Vamos fazer uma raiva no capeta agora, como diz nosso pastor Márcio Valadão. Amém? Todo mundo com cara de cansado, chegou do trabalho cansado. Vamos levantar, sacudir a Bíblia aí. Vamos dizer assim: esta é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, teu povo não veio aqui me ouvir, eles vieram aqui ouvir a voz do teu Santo Espírito. Então, Pai, manifesta o teu poder nessa noite, para que o teu povo possa ouvir a tua palavra, que a palavra que será ministrada nesse altar essa noite, ela venha trazer a cura, a restauração que o teu povo tanto necessita, e que possa alcançar também essas pessoas que estão em casa, assistindo essa transmissão ao vivo, ó Pai. Abençoa, Pai, todas as pessoas na face da terra, abençoa eles com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nos abençoa, Pai, venha trazendo a cura, a restauração, a transformação da tua igreja. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos abrir todo mundo em Salmos 40. Obrigado. Salmo 40. Amém, igreja? Amém? Amém? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que afastam para seguir deuses falsos. Amém? Amém. Pode sentar. O que vai ser ministrado hoje, pastor? Eu esperei com paciência no Senhor e Deus me resgatou. Quantas vezes nós vimos pessoas que estão no fundo do poço? Pessoas que estão com a vida extremamente destruída. Pessoas que estão com a vida, sabe? Você olha assim para a pessoa e fala assim: acabou. Acabou a vida dessa pessoa. A vida da pessoa está toda destruída. Lar destruído. Casamento destruído. A pessoa não tem referência nenhuma. A pessoa não é mais ninguém. A pessoa está num poço de lama. A pessoa está numa situação lastimável. Não é verdade? Quantas pessoas que a gente vê por aí? Eu mesmo cheguei na Batista da Lagoinha há 10 anos atrás, espiritualmente totalmente destruído. Quantas pessoas chegam na igreja que você olha assim e você fala: meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu chegar até aqui? Lá na Batista da Lagoinha, uma igreja, o templo nosso é grande, cabe para quase 7 mil pessoas. De vez em quando, às vezes, chegar lá no tabernáculo, que é um outro templo menor que tem, anexo ao nosso templo maior. As pessoas chegando para o culto do nosso pastor Joaquim, pessoas destruídas, acabadas. No primeiro versículo assim: coloquei a minha confiança no Senhor, Ele se inclinou para ouvir o meu grito. No versículo 2 ele está assim: e Ele me tirou. O homem estava onde? Estava num atoleiro. Deus veio com a sua situação divina e tirou essa pessoa deste lamaçal. Exaltou com um testemunho belíssimo para todos possam ver. O que Deus faz é assim na nossa vida. Esse Deus que
talvez que é invisível, mas é real, Ele faz isso na sua vida, Ele faz isso na minha vida. Nós precisamos de dar a oportunidade de Deus poder fazer isso nas nossas vidas. Amém? Um poço de destruição. Então quer dizer que existe um poço de destruição, um atoleiro de lama. Esse é o sinal que está dessa pessoa que está no fundo do poço. Um atoleiro de lama, um lamaçal, uma coisa que destrói a vida da pessoa. A pessoa está extremamente destruída. Quantas pessoas que estão precisando de libertação? Poderia estar aqui essa noite, sabendo que essa igreja é uma das igrejas da Batista Lagoinha, a Lagoinha Carmo do Rio Claro é uma das igrejas que trabalha com libertação. Por que nós trabalhamos com libertação, pastor? Porque o pastor de vocês um dia foi um homem que serviu as trevas, foi um bruxo. Foi um homem que serviu Satanás durante 30 anos, então eu tenho certo conhecimento espiritual. Então eu tive um problema que uma vez, quando comecei a falar com vocês, eu passei 30 anos na macumba, e quando saí dessa feitiçaria, dessa desgraça toda que eu vivia nela, eu precisei de 2 anos e meio trancado dentro de casa para ser liberto e para ser restaurado, aonde eu comecei a ter um encontro com Deus. Então, quantas pessoas que poderiam estar aqui, que estão na comunidade, passam, vê a porta da igreja aberta, mas às vezes não tem força para entrar aqui dentro. Quantas pessoas que às vezes eu já encontrei um dia no jovem na cadeira do salão do Guilherme, e o jovem falou assim comigo: pastor, eu não tenho força para entrar naquela igreja. Já vi homens de Deus que chegam aqui na porta da igreja e não conseguem entrar nessa igreja. Porque nós trabalhamos com libertação. Às vezes você vê muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão precisando de libertação, mas o nariz ainda está em pé, está na arrogância, na prepotência, e não quer ser liberto, não quer ser restaurado. Porque quando nós viemos para Deus, nós precisamos ser restaurados. Como muitas pessoas falam, Ele está no fundo do poço e mais do chão não passa. Quantas vezes a gente vê, às vezes a internet, a pessoa fala, né? A pessoa está no fundo do poço, mas do chão não passa. Isso é a situação mais lastimável que pode acontecer na vida de um homem. Não é verdade? É o mesmo que dizer que todas as possibilidades já foram gastas. Às vezes você fala assim: será que já fizeram de tudo para abençoar essa pessoa, para cuidar dessa pessoa? Será que já fizeram de tudo para que possamos abençoar essa vida dessa pessoa? Por que será? O salmista fala assim: o salmista estava lá, se ninguém escolhe ficar no fundo do poço. O salmista está falando assim, que a pessoa estava no fundo do poço. Mas será que alguém aqui em sã consciência quer ficar no fundo do poço? Será que alguém em sã consciência que gostaria de estar ali na rua Araribá, deitado agora debaixo da chuva, queria estar ali passando necessidade, passando privacidade, passando situação difícil, ficar sem comer, sem tomar um banho? Será que a pessoa gostaria de viver uma vida dessa? Será que a pessoa que está ali usando crack, que está usando uma droga, será que está com a vida destruída, será que a pessoa gostaria de estar ali naquele momento, numa situação difícil? Será que a pessoa que está dentro de casa brincando, o casal que está ali destruído, está com a vida toda destruída, você vê que os tempos estão um tempo ruim, que você vê só homicídio, você vê só coisa ruim, será que a pessoa gostaria de estar nesse fundo, desse poço? Será que alguma coisa, por que será que a pessoa chega no fundo do poço? Por que será que a pessoa está chegando no fundo do poço? Por que será? Por que será que o salmista fala assim: eu estou no fundo do poço, mas será que eu, pastor Júlio César, naquela ocasião, eu queria estar no fundo do poço? Será que você que está me ouvindo em casa queria estar no fundo do poço, como a sua vida está? Aí de repente você está no fundo do poço? Vamos ver algumas perspectivas. Essa pessoa foi empurrada para lá. Será que a pessoa que está no fundo do poço, ela foi empurrada para aquela situação? Será que a pessoa que está destruída ali na Araribá, usando droga, será que de alguma forma ela foi empurrada para ali, ela foi jogada naquela situação? Talvez a pessoa recebeu uma notícia ruim e não aguenta a situação. Quantas vezes a gente está dentro de casa e recebe assim: porque fulano de tal está fazendo isso da sua família? Você fala assim: não, já vem uma depressão, já vem algo na sua vida, já vem algo que você fala assim: não pode isso acontecer na minha casa, não pode isso acontecer na minha vida. Não é assim naturalmente que às vezes acontece? Às vezes a pessoa fala assim: está no fundo do poço, só passar privação, necessidade. Não, porque às vezes uma depressão vem na vida da pessoa e a pessoa cai em depressão. Mas aí existe uma coisa que está escrito na palavra: ouviu o meu grito de socorro. A palavra está escrita assim: ele ouviu o meu grito de socorro. Nesse momento,
a pessoa gritou por socorro? Quantas vezes você já gritou por socorro? Nesse momento podemos aprender alguma coisa. O que nesse momento eu posso dizer? Ah, eu gritei por socorro. Não. Aí eu posso dizer com você, não há restauração sem o desejo de ser restaurado. Ninguém consegue ajudar uma pessoa quando ela não quer ser ajudada. Você já viu que a pessoa às vezes está no fundo do poço, mas não quer ser ajudada? Eu já gritei por socorro. Eu, na hora que eu vi que o trem ferveu para o meu lado, o que eu fiz? Peguei aqui um táxi aqui na porta, fui parar onde? Dia 3 de setembro de 2010, tem? Da Igreja Batista Lagoinha. Dia 3 de setembro de 2010, dia 2020, agora fez 20 anos, 10 anos que eu estou na igreja, da Igreja Batista Lagoinha. Porque eu gritei por socorro. Mas eu fui para o lugar certo. Talvez, será que você está procurando o lugar certo, as pessoas certas para caminhar? Porque às vezes você está passando por uma situação difícil na sua vida, mas não tem coragem de chegar e abrir seu coração. Estava eu e a Lu e a Ilma conversando agora há pouco. Às vezes a pessoa chega dentro da igreja, ela não tem coragem de abrir o coração para o pastor. Pastor, estou passando isso e isso dentro da minha casa. Mas nós podemos, às vezes, resolver com uma oração. Às vezes nós podemos resolver com uma intercessão. Nós podemos trabalhar na libertação da vida daquela pessoa. Mas não tem coragem de abrir e gritar por socorro. Porque nós vamos gritar socorro para quem? Para Deus. Deus, Ele vai trabalhar na nossa vida. Não é verdade? Ninguém consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não tem como eu ajudar, eu não tenho como saber o que está passando na casa do Jorge, eu não tenho como saber o que está passando no coração daquela pessoa que está jogada ali debaixo do viaduto. Se ela não nos procurar, se ela não vir até a nós, não tem como nós saber como fazer para ajudar a vida dessa pessoa. A pessoa tem que dar o primeiro passo. Eu estava num tremendal, num poço de lama. O dia que eu me encontrei num poço de lama, o que eu fiz? Eu me levantei, sacudi a poeira e rachei fora para dentro da Igreja Batista da Lagoinha. Aonde eu fui encontrar com Deus. Aí está o problema da família que tenta ajudar, a mãe que tenta ajudar, o filho que às vezes está na droga. Quantas mães às vezes tentam ajudar o filho que está na droga, mas ele fala assim, não. Eu quero minha vida social. Eu quero ter, porque quando a pessoa está cega espiritualmente, ela acha que o mundo é uma vida social para ela. Bebendo, fumando, cheirando, prostituindo, fazendo as coisas erradas, aquilo que leva ela para o inferno, ela acha que tem uma vida social. Não é vida social. Nós não temos uma vida social. Vida social é com Jesus. Você tem que saber que sua vida social é com Deus. Não adianta você achar que você vai levar uma vida dentro da igreja, mentindo para Jesus, caminhando com os irmãos com Bíblia debaixo do braço, que eu tenho uma vida social. Não, Bíblia debaixo do braço não quer dizer que você é crente. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com Bíblia debaixo do braço, está prostituindo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que estão fazendo falcatrua. Tem um tal de catira que vende daqui, que vende, está debaixo, está na lama, está no poço, mas não quer ser ajudado. Você vem para a igreja, no momento que você entra da porta para dentro daquela igreja, você vem para ser liberto, você vem para ser curado, você vem para ser restaurado. É para isso que existe a igreja. É para que existe o pastor? A figura do pastor, justamente para te conduzir o rebanho até o Senhor. Mas você tem que ouvir o que o pastor está falando na sua vida. Você tem que ouvir o que seu pai está falando com você na sua casa. Você tem que ouvir o que o seu esposo está falando com você. Você tem que ouvir o que a sua esposa está falando com você. Você precisa às vezes de ajuda e talvez você não está querendo ajuda. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão dentro de casa e não querem ajuda. E precisam ser ajudados. E nós precisamos ser restaurados. Não adianta, às vezes você quer ver conhecer a pessoa, só começar a estudar o que ela posta. Ela deixa transparecer tudo que ela é. E ela sabe que de repente ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser cuidada. Se você olhar meus 10 anos de cristão, você só vai ver coisas da igreja. Você não vai ver atingir ninguém. Às vezes as pessoas falam tanto mal de mim. Mas eu estou preparado. Porque eu sou um pastor. Ah, que o pastor fofoqueiro, eu não sou fofoqueiro, eu falo a verdade, eu falo o que você precisa de ouvir. Eu não vim aqui para te agradar, ou seja, as palavras minhas aqui vão te agradar. Minhas palavras aqui é para te curar, as palavras aqui é para te libertar, as palavras aqui é para te restaurar. Porque às vezes você está no fundo da lama, você está no fundo do poço, você chega em casa, você não tem ninguém que te encara e fala o que você quer ouvir. Aqui você vai ouvir o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. A diferença da igreja que trabalha com a libertação é justamente essa.
Ai, ele prega tão gostoso. Ai, eu amo esse pastor. Tem uns que saem daqui, eu não gosto desse pastor. Ô pastor! Quando eu estava agora há pouco falando ali, a Tina, quando ela chegou aqui, eu estava sentado na porta da igreja. Ela falou, será que eu converso com esse homem? Ele disse que ele é nojento demais. Pastor, você tem medo de falar? Não, não tem medo, não. Quantos anos que ela já anda comigo? Olha a vida da Tina hoje. Ela passou por um processo de libertação que o cajado comeu na canela dela. Hã? Que aqui o cajado come na canela deles mesmo. Porque às vezes você está no fundo do poço, você precisa de alguém para te estender a mão. Porque às vezes a mãe, o pai te fala, você não ouve, o marido fala, você não ouve, a esposa fala, você não ouve. Aí você vai chegar dentro da igreja, o pastor de ver para lá e ministrar no seu coração, para que possa te erguer e te levantar o cedo do pó. Tadinho. Não, aí eu não vou falar porque eu vou perder a irmã vai embora, não vai ter dízimo e oferta para a igreja. Estou um pouco me deixando para dízimo e oferta. Isso é problema seu com Deus. Se você não devolver o dízimo e oferta de Deus, que está no alto, se colocar no altar, você está roubando de Deus, você está roubando de mim. Até hoje eu vivi, até o dia que eu entrei na igreja, eu vivi muito bem sem dinheiro de igreja. Comia e bebia. Está aqui minha filha, da amada do meu coração, que né, nós comia muito churrasco. Eu estou aqui para ministrar a verdade, para que você seja curado, para que seja restaurado, para que você seja abençoado. Amém, Jesus. Às vezes a pessoa, quer abençoar a pessoa, mas a pessoa não quer ser abençoada. O problema é que tem muitas pessoas que não reconhecem que precisa de ser ajudado. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão lá fora, que às vezes a gente convida para vir na igreja, ela não reconhece que precisa de ajuda. E muitos que estão aqui dentro da igreja, que a gente ministra no coração deles, eles não abrem o coração. Eles não reconhecem que precisa de ajuda espiritual. E o mundo espiritual ele é muito autêntico, é muito real. Às vezes as pessoas estão brincando, sabe? Estão perdendo as bênçãos por conta de quê? Por não reconhecer que precisa de ajuda espiritual. E eu, na hora que eu vi que eu necessitava de ajuda espiritual, eu fui lá atrás da pastora Cida, sentei com ela, e eu falei assim, que ela era um culto que nós íamos fazer naquele momento da minha libertação. Ela falou assim comigo, pastor, você vai ter, na época, ela me falou assim comigo, irmão, você vai ter que falar comigo tudo que você fazer. Eu falei, eu quero saber se a senhora está preparada, com o ouvido preparado, para saber o que eu fiz na minha vida. A senhora está preparada espiritualmente? Estou. Aí ela começou, pegou uma folha e foi perguntando. Coitada, que ouviu coisa, ela foi. Mas eu fiz isso, eu falei, fiz. Porque você tem que abrir seu coração para ser liberto, para ser curado, para ser restaurado. Você precisa de jogar para fora, porque então você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar dentro da igreja doente espiritualmente, no fundo do poço. E Deus, Ele está falando com você, me grita. Eu estou aqui, eu estou do seu lado. Eu quero te abençoar, eu quero te conduzir. Você faz parte do meu rebanho, você é do meu pastoreio. Eu quero conduzir a sua vida para um lugar, numa situação bem melhor que você está. Não tem como você ser liberto, se você não conscientizar que você precisa ser dessa transformação. Se você estiver aqui dentro da igreja, caminhando comigo, e se você não tiver essa consciência que você precisa ser transformado, que você precisa ser conduzido, que você precisa de abrir seu coração, por que nós consagramos a Ilma como pastora, quinta-feira passada lá no templo? Justamente porque tem coisa que às vezes a mulher não pode falar comigo. Mas nós temos a figura da pastora hoje em dia dentro da igreja, justamente você marcar com ela e você sentar com ela e falar assim, pastora, abre o coração. Porque os meninos eles têm as liberdades de homem para homem conversar. Está de acordo comigo? E as meninas precisam de ter uma pessoa para conversar. Tem pessoas que são mais abertas, são pessoas mais tranquilas, sabe? Ela fala, não, você pode conversar com o senhor mesmo, porque o senhor é homem de libertação, você está acostumado. Eu estou acostumado com tudo quanto é tipo de situações. Porque até mesmo quando eu era macumbeiro, eu era feiticeiro, eu destruí um monte de casais, destruí um monte de vida de casais, que era na macumba. Porque as pessoas vão procurar para o Pai César para fazer macumba, para separar as pessoas. Hoje, por incrível que pareça, somos os pastores mais caros das pessoas da igreja batizando. Todo mundo que chega aqui eu falo, vai casar. Tem que casar, não tem que... Pode agradecer os bens, tem que casar. Por quê? Porque eu sei que se o menino homem, aquilo que ele precisa de quê? A maior libertação que o menino
fora do casamento, isso é pecado para Deus. Mas se ele tiver casado, tiver arrumadinho, tudo direitinho, né? Aí pode cortar o oi 100 vezes por dia, que não tem problema. E sai do poço. Quem quer um varão, levanta a mão que eu vou profetizar. Deus abençoe a irmã com o varão ali atrás. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A irmã João levantou a mão. Então precisa. E às vezes a pessoa está amarrada, está no fundo do poço, porque às vezes não está cometendo os pecados. E tem coisas que prendem a pessoa no mundo espiritual. A pessoa precisa cair em si, que precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, caminhando dentro da igreja, não percebem que ela precisa de quê? De ajuda. Nós precisamos de ter esse processo de cair em si nas nossas vidas. Precisa não, pastor, precisa. Tem pessoas que estão pecando, tem pessoas que estão fazendo as coisas erradas e não percebem. Você lembra do filho pródigo? Quem lembra do filho pródigo? Quem quiser abrir em Lucas 15, aí abra a Bíblia para ler esse pedacinho de Lucas 15. Todos nós precisamos cair em si e saber que nós precisamos de ajuda. Não tem como você estar dentro da igreja e vai achar que, que eu sou o bonitinho da balachita. Não precisa de ajuda não, pastor. Eu sou o top. Precisa. Todos nós precisamos de ajuda. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 17. Olha só o que está escrito sobre o filho pródigo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e um calçado em seus pés. O que diz a palavra lá no versículo 17? Caindo em si. Ele viu que ele necessitava de uma ajuda. Ele precisava de ajuda. Ninguém anda sem ajuda. Ninguém chega em lugar nenhum sem ajuda. Às vezes nós precisamos reconhecer que nós pecamos. Nós precisamos reconhecer que às vezes nós somos pessoas que têm um coração duríssimo e nós precisamos ser transformados. Tem pessoas que estão dentro da igreja que ela tem um coração duro. Eu sou o top, eu sou aquilo. Não é. Muda. Muda a história da sua vida. Porque se você não mudar agora, que você está tendo a oportunidade de encontrar um pastor que entra na briga com você, luta para a sua libertação e sua restauração, você vai encontrar outro que não está nem aí para você. Você vai chegar no meio de igrejas, às vezes grandes, que você vai ser mais um número lá. Aqui nós trabalhamos, aqui nós preocupamos com as pessoas, aqui nós preocupamos em cuidar. Como diz o lema da Igreja Batista da Lagoinha, nós cuidamos das pessoas. Você precisa cair em si, que você precisa de uma ajuda. Você precisa de ser restaurado, você precisa ser curado, liberto e restaurado. Esse jovem, ele viu que ele pecou. Eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Se qualquer coisa que você fizer de errado, você está fazendo contra o pastor, não. Você está fazendo contra a sua vida. Eu estou aqui só para te estender a mão e te ajudar a chegar. Você é ovelha do pastoreio do nosso Deus. E eu estou na mesma condição sua. Eu estou aqui só para te abençoar e caminhar com você e te ajudar a chegar lá no céu. É isso que eu quero que você coloque no seu coração. É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Eu estou no mesmo barco. E se Deus trouxe você para cá, é para você ser cuidado, é para você ser restaurado, para você ser transformado. Mas você precisa cair em si, que precisa dessa ajuda. Nós precisamos cair em si. A segunda coisa que eu aprendo nessa passagem, que o poço é um lugar que eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Você só vai perceber que você precisa de um Salvador é quando você está dentro do poço. Ou eu estou mentindo? Sabe o dia que eu fui reconhecer? Dia 3 de setembro de 2010. Que todo o dinheiro que eu tinha no bolso não era nada. Que eu fui reconhecer a soberania de Deus na minha vida.
que eu, na força do meu braço, sozinho, eu não poderia me ajudar. Mesmo com o dinheiro que eu tinha, mesmo com a condição financeira, mesmo com o prestígio que eu tinha, por ser secretário parlamentar federal, eu não tinha condição de me ajudar naquele instante. Eu precisava de Deus, porque eu estava no fundo do poço espiritualmente. Você não tem condição de te ajudar. Você precisa de quem? De Deus. Você só pode pedir socorro a quem pode te salvar. Você só pode pedir socorro a quem pode te abençoar. Você só pode pedir socorro a quem vai te estender a mão. E esse cara é Jesus. Ai de nós se não fosse Ele. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Jesus em nossas vidas. Olha o que está escrito em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar você, ele veio buscar eu, veio buscar cada um de nós que está dentro da igreja. Os maiores pastores precisam de Jesus. Os pastores que ministram a melhor administração do mundo, às vezes tem algo lá no coração dele. E ele sabe que ele precisa de Jesus. Nós precisamos de reconhecer que nós não podemos salvar nós mesmos. Nós precisamos desse Deus que tem o poder de salvar. Olha o que está escrito em João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, e ela jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode arrancar nós da mão de Jesus. Quando nós chegamos na mão de Deus, ninguém pode destruir a nossa fé. Nada pode destruir a nossa caminhada. Nada pode tirar a gente da presença de Deus. É necessário uma dose de esperança para sair da situação em que às vezes nós encontramos. Nós precisamos dessa dose de esperança. Nós precisamos de uma dose de fé para que a gente possa chegar no lugar onde nós almejamos, aonde nós queremos. Porque se a gente estiver no fundo do poço e não tiver fé, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Olha o que está escrito na palavra. E ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. Nós precisamos de ter paciência. Nós precisamos de ter sabedoria, nós precisamos de muitas coisas para sair, às vezes, de uma situação que nós nos colocamos nela mesmo. Que às vezes muita situação que nós estamos passando é porque nós plantamos. Como diz a palavra, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Muitas vezes as pessoas estão passando por situação, estão brigando com o marido porque plantou, está brigando com a esposa porque plantou. Está passando necessidade dentro de casa com fome, é porque o dinheiro que às vezes poderia ter guardado foi gastar com bebida, foi com isso, com aquilo. Às vezes, muitas vezes a pessoa está passando necessidade porque perdeu o emprego, porque foi mal educado com o patrão, com os funcionários da empresa. Muitas coisas que nós passamos, às vezes é nós mesmo que cavamos o nosso próprio buraco. E nós precisamos mudar essa história. Amém? Nós precisamos da paciência. Olha o que está em Isaías 40. Quem quiser abrir Isaías 40. Versículo 30 ao 31. Até o jovem se cansa e fica exausto, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa bem alto como águia, corre e não fica exausto, andam e não se cansam. Quem renova as forças de quem espera é o Senhor. Nós temos que ter essa compreensão que quem vai renovar as nossas forças é o Senhor. E nós precisamos de esperar nele. Nós precisamos de ter esperança. Nós precisamos de ter a paciência necessária para que Ele possa mudar a nossa história. Ninguém vai mudar a sua história na força do braço. Coloca isso, você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa ser transformado. Você precisa ser restaurado. Mas quando eu coloco a minha esperança no Senhor, renova a minha força. Ele anima o nosso interior. Quando você busca Deus, Ele te anima o seu interior. Quantas vezes as pancadas vinham sobre mim e eu sabia que eu podia confiar somente em quem? No Senhor. E eu quero me entregar hoje para cada um de vocês 5 palavras de abençoado, para que possa mudar a vida de vocês nessa noite. É nesse ponto que o salmista sai do atoleiro. Porque ele foi renovado. Porque ele foi restaurado. Ele, a força dele, é como está escrito na palavra. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voa bem alto, como águias,
correm e não ficam exaustos, e andam e não cansam. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Se tem um dia que eu clamo por Deus, vai ter um dia que ele vai responder. Não existe isso. Por que eu sempre... Durante 10 anos nós estávamos conversando, eu e uma grandemente ali a mulher mesmo, a Luciana. 10 anos. Eu numa batalha espiritual nesse território de principados e potestades da pedreira. E a igreja nossa nunca fechou. Nossa célula nunca fechou por conta de quê? Eu sempre estou de joelho buscando o Senhor. Se eu busco Deus, Ele vai me responder. Porque não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Se você busca Deus, Ele vai te responder. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua palavra. Ele vai ouvir você, Ele vai inclinar os ouvidos para você e vai ouvir o que você está dizendo para Ele. Na hora que você fala, Senhor, em nome de Jesus, Ele inclina e fala, já disse o nome do meu filho, eu estou te ouvindo, libera o que você quer que eu vou te abençoar a sua vida com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Olha o que está escrito em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se for da vontade de Deus, querido, Ele vai abrir as portas do céu, as comportas do céu, Ele vai te abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Se é algo que está no coração de Deus e que já nasceu e brotou no seu coração, tenha certeza que Ele vai te abençoar. Ele vai tirar você de qualquer situação, Ele vai te colocar você num lugar de honra, porque Deus é assim, é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que restaura. Você tem que ter essa noção, Deus tem uma resposta para a sua vida, e essa resposta não está muito longe. Você tem que colocar isso na sua cabeça, que essa resposta não está longe. Busca Deus. Caso você tenha clamado a Deus, Ele tem uma resposta para você. Segundo, o que eu vejo nesse salmo é o seguinte: Ele me tirou de um poço de destruição. Ele me tirou de um poço de destruição. Eu creio que existe um poço antes de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida. Não existia um poço de lama? Não existia um poço de destruição na nossa vida? Ou não? Eu não vim para a igreja à toa. Eu vim para a igreja porque eu estava destruído. Eu vim para a igreja porque eu estava num poço. Eu já não aguentava mais andar com minhas pernas, não era mais nada. Mesmo com o título de assessor parlamentar, eu já não era nada. Mesmo com o título de presidente de escola de samba, eu já não era nada. Mesmo com o título de várias coisas do mundo, eu já não era nada. Eu estava num poço de lama. Eu estava num poço de destruição. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão num poço de destruição? Então quer dizer que existe um poço de destruição. Mas Deus é este ponto de transformação em sua vida. Antigamente você roubava, agora você não rouba mais. Você pecava, já não peca mais. Você prostituía, já não prostitui mais. Você fazia feitiçaria, já não faz mais. Você fazia as coisas erradas, já não faz mais. Porque é um ponto de transformação na sua vida. Você quer ver que existe um ponto quando nós encontramos com Jesus? Quando você encontra com Jesus, não pode a pessoa estar dentro da igreja e não ser transformado. Não pode a pessoa estar dentro da igreja e nunca houver uma transformação real na vida da pessoa. Pode sim, pastor, não tem como. Às vezes a pessoa está dentro da igreja mentindo para ela mesma. Ela está se atrapalhando, ela mesma está destruindo a vida dela mesma. Eu mostro na Bíblia que quando você encontra com Jesus, há um ponto de transformação. Há um ponto de transformação na sua vida. Olha o que está escrito. Abre sua Bíblia em Mateus, o primeiro livro do Primeiro Testamento, do Novo Testamento. Mateus 4, a partir do versículo 18. Quando Jesus chegou para Pedro, ele disse assim: eu farei você pescador de homens. Olha lá o que está escrito lá em Mateus 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles andavam lançando redes ao mar,
pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Não tem homem ou mulher que venha para o Evangelho que não tenha uma transformação significativa em sua vida e na sua existência. Se a pessoa está dentro da igreja e não houve transformação, ela não vive com Deus, ela não encontrou com Jesus. A pessoa que vive para Jesus, ela tem que mudar a história dela. Se eu roubava, eu não roubo mais, pastor. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais, pastor. Porque agora eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu não posso fazer as coisas, porque a pessoa encontrou com Jesus. Amém, Jesus. Ela só vai ficar no poço de lama, ela só vai ficar se abordando lá, se ela quer. Porque quando você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus, as coisas que você fazia já não faz mais. Sempre há um antes e o depois. Quem foi você? Quem foi você no passado? Eu não sei da sua vida. Eu não ando com ninguém que está aqui. A vida particular de cada um é de vocês. Igual a minha vida, todo mundo sabia a minha vida porque eu era um homem público. Deus de muito novo eu era um homem público. Deus de garoto eu era um homem público. Comecei a trabalhar muito cedo na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Comecei a trabalhar com política há muito tempo, não por causa da minha família que era político, é porque eu me envolvia, eu era um menino que gostava de ter envolvimento com essas coisas. Então todo mundo sabia quem era Pai César. Todo mundo sabia quem era o presidente da escola de samba, Júlio César. Todo mundo sabia que o cara que mexia com o carnaval, que mexia com os políticos, e os jogadores de futebol frequentavam a casa dele. Mas teve um momento que tudo que eu tive, para mim, não valia nada. Porque eu precisava de uma única pessoa que podia me tirar daquele poço, daquela lama, era Jesus. E eu encontrei com Jesus. E quando eu encontrei com Jesus, houve uma transformação na minha vida. Houve uma restauração. E eu mudei a minha história. E Ele tem mudado a minha história. Será que Ele tem mudado a sua história? Será que você não está desenhando uma coisa que aqui, na hora que você está ouvindo essa ministração, na hora que você chegar na sua casa, você continua sendo a mesma pessoa? Quantas vezes eu tenho visto pessoas? Porque Deus falou comigo. Deus fala contando, mas a pessoa não muda a história. As vestes delas continuam imundas, sujas, do mesmo jeito. Eu encontrei com pessoas que tinham até caderno, que Deus falava e eles não anotavam. Meu irmão, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, quando Deus libera uma bênção sobre a sua vida, Ele não é homem que mente, Ele nunca vai mentir para você, Ele vai cumprir as bênçãos na sua vida. Deus libera a bênção e Ele cumpre as bênçãos, porque a palavra dele não pode voltar vazia para a boca dele. Então, se você está continuando a mesma imundícia, é porque você não encontrou com Jesus. Você é um vaso preparado para receber o maior tesouro do mundo. Você foi construído pela mão do olheiro para receber o maior tesouro do mundo, que chama Jesus. E Jesus não habita em vaso podre. Ele não habita em vaso sujo. Então nós precisamos encontrar com Ele e transformar a vida. Porque Ele diz para Pedro: Pedro, eu vou te transformar a sua vida. Quando Jesus se encontra com a gente, Ele transforma a nossa vida. Quando nós encontramos com Jesus, Ele fala: Júlio César, hoje você não é mais aquilo que você era. Hoje você é um novo homem em Cristo Jesus. Eu te levantei, eu vou te exaltar, eu vou te colocar em lugares que eles vão ficar de boca aberta. Porque Deus é Deus. É simples assim. Esse Deus nosso, Ele é simples assim. Ele é Deus. Ele pega do lixo, do monturo e coloca no lugar de honra no meio dos príncipes. Ele é Deus. É Ele que faz o céu. Ele que fez a noite e o dia. Ele que te desceu ainda no ventre de sua mãe. Então Ele tem o poder para todas as coisas, de mudar e restaurar a sua vida. Você só precisa realmente encontrar com Jesus. Ainda diz a palavra, diz assim: pôs os meus pés sobre uma rocha. Nós vamos sair, continua em Mateus, vai lá em Mateus 7, todo mundo. Você encontrou com
Jesus. Aí ele te colocou aonde? Olha o que está escrito em Mateus 7,24. Porque quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu uma casa sobre uma rocha. Eu porei os seus pés sobre uma rocha. E esta rocha é? E essa rocha é? Jesus. Cristo. Amém? Mesmo quando você orar e começar a praticar a palavra, virá outros buracos, mas você está comigo. Não adianta. Se depois que você estiver em Cristo Jesus, vem a tempestade, você encontrou com Jesus, vem outros buracos, vem outras armadilhas de Satanás, vem outro laço do passarinheiro. Você não precisa preocupar, porque você está com Jesus. Qualquer tribulação, a tribulação vem do Senhor, mas a tentação vem do Senhor, mas aquelas coisas ruins, negativas, Deus já te dá livramento. Calma. Aquieta seu coração. Pastor, estão se levantando contra mim. Tem enfermidade se levantando contra mim. Aquieta, você encontrou com Jesus. Você veio para Jesus. A aprovação é de Deus, mas a tentação é de Satanás. Acorda para a sua vida. Acorda. Nós precisamos transformar a nossa história. Nós precisamos mudar a nossa vida. Quando aqueles que tentaram te destruir vão perguntar: mas cadê fulano que estava aqui agoniamento todo destruído? Mas eles não esqueceram. Será que eles esqueceram que agora há pouco se encontrou com Jesus? Ele já está começando a te fazer você pescador de quê? De homens. Eles verão você em outro nível espiritual. Quantas pessoas que às vezes olham para o pastor César, que está passando no meio da rua, o pastor Júlio César, mudou esse cara, hein? Nós não gostamos dele não, mas que ele mudou. Porque ele não gosta de mim, porque a luz que habita em mim. Porque eu tenho pregado a verdade, eu não tenho me envolvido, eu não tenho sentado na roda dos escarnecedores, eu não tenho vivido no meio dos escarnecedores. Então, quer dizer, tem que falar mal de mim, tem que me atacar, tem que achar, mas não pode tocar na minha santidade, porque eu tenho andado em santidade, eu estou marchando. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, mas eles não podem tocar naquilo que Deus tem feito na minha vida. É assim que Deus transforma. Ele te tira de um poço de lama e te coloca no lugar para ser exaltado, para que todos possam ver que Ele é Deus e houve transformação na sua vida. É isso que eles têm que perceber. Existe assim: pôs um novo cântico em minha boca. Isso quer dizer que o velho homem já não existe mais em você. A velha mulher já não existe mais em você. Agora tem um novo cântico na sua vida. Agora tem um novo cântico e você vai gritar para todo mundo que Deus é Deus na sua vida. Aqui existe uma metanoia na nossa mente. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vivemos em novidade de vida. Existe uma transformação. Existiu uma transformação na minha vida, porque eu gostava só de coisas do mundo, eu só gostava das coisas atrapalhadas, mas depois que eu vim para Cristo, eu mudei a minha história e a minha vida tem mudado. Existe em sua vida uma mudança essencial de pensamentos e caráter. Precisa existir isso na sua mente, precisa existir isso na sua vida. A pessoa não pode continuar com os mesmos pensamentos. Nós precisamos de viver em novidade de vida. O que está escrito em Romanos 6,4? Não precisa abrir não. Olha o que está escrito: portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós precisamos de viver uma vida nova. O crente, ele precisa de viver uma vida nova. Não interessa como você chegou na igreja. Você chegou destruído, arrebentado, destruído, num buraco, num poço de perdição, num poço de lama. Mas quando você encontra com Jesus, houve uma transformação de mente e de caráter. Você tem que viver uma vida. Você tem que viver uma vida. Não a minha igreja está comigo não. Você tem que viver uma vida nova. Glória a Deus. Se você não está vivendo essa vida nova, você não encontrou com Jesus. Se você dentro da sua casa aqui ia ser uma coisa, dentro da sua casa ia ser outra, você não viveu. Você não está vivendo novidade de vida. Porque precisa viver uma vida nova. Vanessa e Davidson batizaram no domingo passado. Carlinhos batizou no domingo retrasado. Abá batizou no domingo retrasado. Eles precisam de viver uma vida nova. Porque encontrou com Jesus. Nós precisamos encontrar com Jesus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no
Senhor. Muitos dirão, o que está acontecendo com este velho homem, com essa velha mulher? O que está? Não está lá mais no fundo do poço. O pastor também deles já não está mais no fundo do poço. Não está não. Muitos verão e temerão e vão dizer, ele não está mais porque encontrou com Deus, encontrou com Jesus. Eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. Que esse crente, não mexe com eles não. Eles têm algo de sobrenatural na vida deles. Não mexe com eles não. Porque a oração deles não é igual a nossa não. O Deus deles fala com ele. O Deus deles é real. O Deus deles é vivo. O Deus deles conversa. O Deus deles cura. O Deus deles restaura. O Deus deles liberta. Ele restaura e abençoa eles com todas as suas coisas. É assim que nosso Deus faz. Tem a ver uma necessidade de mudança. Muitos irão e temerão e vão dizer, ele não está mais assim porque Deus fez uma obra na vida deles. É isso que vocês precisam ver. Um dia um jovem da nossa igreja estava conversando com um rapaz. Eu não gosto desse pastor, mas que Deus é na vida dele. Eu não vim para ninguém gostar de mim. É o contrário. Eu sou inimigo do mundo, mas sou amigo de Deus. Assim deve ser você, cristão. O dia que você quiser ser muito amigo do mundo, você vai esquecer do Deus que você serve. Que é isso, pastor? O próprio Deus fala. Ou são meus amigos, ou são amigos do mundo. Pode falar mal de mim, mas eu deixo aqui o microfone dessa igreja. Aqui no meio, e desafio aqui, para quem quiser vir aqui. Se tiver algo que eu fiz depois do dia 3 de setembro de 2010, que eu me tornei um homem de Deus, está aberto e aberto publicamente para o Brasil e o mundo ouvir. Porque eu ando em novidade de vida. Eu vivo fazendo a vontade de Deus. Poucos pastores têm essa coragem de fazer isso. Eu não estou aqui para desafiar. Eu desafio Satanás. Eu desafio as trevas. Porque a própria palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Porque eu tenho andado como na vida santa com Deus. Quantas vezes as pessoas se levantam contra mim? Mas existe duas maneiras para que nós possamos mostrar os frutos em nossas vidas. Quais são esses, pai? Pastor, pai é espiritual, é que você é pai espiritual. Lembrei do meu pai agora. Uma é sem você falar. Tem pessoas que às vezes querem ser crente, tadinho, mesmo ele carregando a Bíblia debaixo do braço, nem fala assim, isso é crente nada, senhor. Eu estou mentindo? Estou mentindo? Tem pessoa que anda com a Bíblia para comprar a maior Bíblia. Nego fala assim, você é crente não, senhor. Você nunca foi crente. Pastor, mas como pode? A mulher mesmo, Guilherme, eu acho que ela estava fazendo a minha pregação toda, porque os versículos, tudo que eu estou falando, ele estava falando aqui em cima. Eu falei assim, ele está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Olha quem está lá em Marcos 15. Vamos lá comigo. Porque quando Deus chega na sua vida, há uma transformação de vida, amém? E as pessoas mesmo notam que existe uma transformação na sua vida. Ou eu estou mentindo? As pessoas vão falar assim, não, sério, às vezes já chegou em algum lugar que a pessoa falou assim, o seu comportamento, as suas atitudes, a pessoa falou assim, você é crente, né? Um dia estava eu, Guilherme, como é que chama? Eu, Guilherme e um que mora lá embaixo? Gabriel, nós estávamos no centro da cidade. O cara falou assim, vocês são pastores. Pelo nosso comportamento dentro da churrascaria, pelo nosso comportamento no centro da cidade. Eram jovens e um velho, mas o comportamento nosso era diferente. Amém? Olha que tem Marcos 15, a partir do versículo, Marcos 5, a partir do versículo 15. Marcos 5. A pessoa quando vem para Cristo, ela muda o comportamento dela, as conversas dela, as atitudes dela, e as pessoas se reconhecem de longe.
Por quê, pastor? Olha só, tem aí em Marcos 5,15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora processo da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Irmão, quando você vai para Cristo, você muda, as pessoas vão ver e saem contando para todo mundo. Olha lá, você já viu? Você viu o cara que roubava? Já não rouba mais. O cara que era traficante aqui da Carmo do Rio Claro, mas não, agora é homem de Deus. Você viu aquela menina que andava com a metade da pedreira para Dópolis? Não, agora ela anda com Deus. Você viu aquele cara que fazia as coisas erradas? Não, agora ele é de Deus. Amém. As próprias pessoas vão reconhecer que você é de Deus. Não acontece não, mas aqui na Bíblia, eu estou mostrando o que está na Bíblia. Eu estou mostrando o que está na palavra de Deus, que as pessoas reconhecem que Deus é na sua vida, que Deus é contigo por onde quer que você anda. Amém. O problema é que tem muitas pessoas, que as pessoas às vezes tentam colocar a Bíblia debaixo do braço. Eu sou crente, mas está começando piada. Eu sou crente, mas está falando mal. Eu sou crente, mas está fofocando. Eu sou crente, mas está fazendo catira. Eu sou crente, as pessoas falam, não. Isso é crente, não, eu sou. Você não tem nada de crente. Que crente que isso aí não é crente, nunca foi crente. Não adianta, as pessoas mesmo reconhecem que a pessoa não é cristã. Porque quando a pessoa encontra com Jesus, houve uma transformação, houve uma metanoia, a pessoa fala assim, isso aí tem tudo, isso aí é crente. Isso aí é daquele cara lá, do homem de branco. Onde eu passei, o povo que mexia comigo, não. Moço, mexe não, que você agora é do homem de branco. Nosso Deus é varão de guerra. Amém, igreja? Nosso Deus é varão de guerra. É Deus poderoso. Amém? O povo viu a transformação daquele homem e foi contar para o mundo. Eu espero que todo mundo comece a ver transformação na vida de vocês. Para que possa ir cantar nos 4 cantos da pedreira para Dópolis. Aquela mulher lá é mulher de Deus. Aquele homem lá é homem de Deus. Um dia eu encontrei com uma moça. Aí ela falou assim comigo, você que é o pastor da Lagoinha Carmo do Rio Claro, que fica ali em frente à creche? Eu falei, estou. Não, tem uma mulher que anda com o senhor lá, está na sua igreja, mas eu vou falar com o senhor, viu? Essa mulher mudou completamente. E eu, a curiosidade matou o gato, né? Eu falei, então me conta, quem que é essa? Aquela moça que chama Petrina. Ela conhecia tão bem a Tina, que ela chamava a Tina de Petrina. Eu falei, que Petrina? A Tina, aqui é a empresária do Yakult. Eu falei, estou fazendo propaganda do Yakult, quero Yakult aqui, presente. Aquela empresária do Yakult, eu falei, essa conheceu? Que pastor, aquilo era uma bênção. Antes de ir para a igreja do senhor, só tem que ver. Eu falei, então ela chegou no lugar certo, que o pastor também era um abençoado para dizer outras coisas. Ouvi uma mudança e as pessoas reconhecem. Precisa de haver uma mudança no seu comportamento, no seu linguajar, no seu modo de vestir, no seu modo de caminhar, na forma de cumprimentar as pessoas na rua, na forma de você conduzir a sua vida. Já ouviu um ditado? Quando um não quer, dois? Quando um não quer, dois não Briga. Se você estiver dentro da sua casa, os vizinhos estão te escutando. Se ver as panelas voar, eles vão falar assim, mas isso aqui não é crentão, hein? O capeta está fazendo escola de samba lá dentro, que as panelas estão voando. Aí, antigamente, eu via aqui no apartamento, o pau quebrando. Agora eu estou ouvindo louvor. Eu estou ouvindo eles falar de Deus. Chegando e subindo a escada com a Bíblia na mão. Eu vou contar para o outro vizinho. Espera aí, deixa eu já contar. Teve o fulano? Não, agora é crente. Agora está caminhando com a... Deus abençoe. Agora está caminhando com a Bíblia debaixo do braço. Tem pessoa que é crente e ainda já está com a Bíblia. Eu, quando vou para a cidade, estou sozinho, adoro pôr a minha Bíblia debaixo do braço. A não ser se quando eu vou para uma reunião. Mas em qualquer lugar, eu sou igual meu pastor Márcio Valadão. Eu adoro minha Bíblia debaixo do braço. Não é para mostrar que é pastor, não, para mostrar que eu sou um homem de Deus. Para mostrar que houve uma transformação. Porque um dia estava eu e os meninos daqui da igreja, nós fomos ali no Socolão. O cara gritou de lá, aí, pai César, eu falei, oi, filho.
Os meninos regalou o olho, que os meninos estão acostumados com isso, né? De gritar de Pai César. Só está tocando, eu falei, não estou tocando mais não, meu filho. Mas por que você parou de tocar? Eu falei, porque agora eu sou pastor, agora eu sou crente. Cruz credo, cruz credo, cruz credo. Depois ele contou para todo mundo. Um dia eu encontrei com o Davis. Estava eu e o Davis, a Vanessa ficou aqui para almoçar. Nós vamos comprar uns negócios para o almoço. Que eu cheguei na porta do Sangolão, naquele mesmo Sangolão. Eu disse, o cara falou assim comigo: como é que está o senhor? Tudo bem? Pai César? Eu falei, tudo bem. Eu sei que o senhor não é o Pai César mais agora, que o senhor é pastor. Mas só para lembrar que a primeira camisa que eu ganhei, o primeiro chaveiro que eu ganhei da escola de samba de Salgueiro, foi o senhor que me deu. Não lembrar, eu falei, lembro. Porque são muitas pessoas na vida da gente. Eu falei, Deus te abençoa. Eu estou com uma igreja ali na casa do meu, vai lá visitar. Ele saiu contando para todo mundo que agora aquele homem que era o bruxo já não é mais, o presidente da escola de samba agora já não é mais, agora ele é um homem de Deus, e todo mundo tem que reconhecer o poder de Deus, a soberania de Deus na minha vida, e tem que ser na sua vida também. Eu estava no fundo do poço, mas agora eu não estou mais. Amém? Tem pessoas que passam esse testemunho para que todos possam ver. Vamos abrir lá em João 4, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Igreja gostosa assim. João 4, a partir do versículo 25. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me diz que tudo que tenho feito, será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quando você encontrar com Cristo, você mesmo tem que dar o testemunho da sua vida. Amém? Você tem que dar o testemunho para que todos possam ver o que Deus está fazendo na sua vida. Que houve uma transformação na sua vida. Ou você quer a bênção que está aqui na igreja só para você? Você quer a bênção que está aqui na igreja que Deus tem derramado só para você? Olha para o lado, quantas pessoas que você já trouxe. Olha para o lado da sua cadeira que está ao lado, que está vazia. Essa pessoa que está a cadeira que está vazia não era a pessoa que você poderia estar convidando para vir na igreja. Estou sendo abençoado naquela igreja. Eu encontrei com Jesus naquela igreja. Deus está mudando a minha história naquela igreja. Por que você não fez isso? Porque o dia que essa mulher encontrou com Jesus, ela foi testemunhar. Eu encontrei com o Messias. Eu encontrei com Jesus. Quem crê que Jesus está aqui nesse lugar? Quem crê que Jesus está fazendo a obra nesse lugar? Então, se Ele está fazendo a obra na sua vida, você tem por obrigação de sair daqui cantando para a pedreira toda. Sair daqui e dar o seu testemunho para os outros, para que todos possam ver que o seu testemunho, que você encontrou com Deus vivo e poderoso nesse lugar. Porque eu poderia simplesmente, eu já recebi minha bênção. Hoje eu sou pastor da Batista Lagoinha. Pegava uma pastinha, uma Bíblia debaixo do braço. Se eu tivesse preocupado em questão financeira, ia pregar para o Brasil e para o mundo. Porque quem não quer conhecer o bruxo que se tornou pastor? Quem não quer conhecer o cara que um dia bebeu todas as cachaças da Pedreira Produópolis, fez tudo de errado da Pedreira Produópolis e hoje é pastor? Quem não queria conhecer o cara de perto, pegar na mão dele e pedir uma oração para mim? Ora para mim, pastor. Minha família está assim, ora para mim. Quantas ligações estou recebendo do Brasil e do mundo? Atendo todo mundo. Um dia a moça falou assim: para mim conversar com você eu tenho que marcar a hora. Eu falei: não, filho, a hora que você chegar na igreja eu estou lá.
Ah, mas é difícil encontrar vocês que vocês são importantes, vocês são de uma igreja importante. Não, eu sou de Jesus. A minha igreja não tem placa, a minha igreja tem o nome de Jesus no meu coração, gravado no meu coração. Eu me encontrei com Ele, Ele é meu Deus. A minha igreja não tem nome. Do mesmo que eu recebi de graça eu vou dar. Que é a unção que Deus me deu. Eu não vou, em momento algum, deixar de atender ninguém. Qualquer pessoa que ligar para mim, seja qualquer hora, eu vou estar. Um dia me ligaram, chama-se, acho que Marília. É Marília que chama a cidade, é que é região de São Paulo. Uma família toda me ligou de lá. Deus abençoou através da minha oração aqui. Deus abençoou o povo lá inteiramente. Eu sei que no dia que eu orei para a menina manifestou um demônio. E depois disso, todos eles foram abençoados. Porque Deus tem feito a obra na minha vida. E se está fazendo a minha vida, eu tenho certeza que está fazendo a sua vida. Sabe quem vai encher essa igreja? Não é o pastor Júlio César. Muitas pessoas virão para a igreja porque vai ver Cristo em você. E muitas pessoas sairão dessa igreja porque não viu Cristo na nossa vida. Você sabe que muitas pessoas vão vir para a igreja por sua causa. E muitas vão embora por sua causa. Claro que na minha condição de pastor e que prega a libertação e a restauração, muitas pessoas não vão querer vir a mim. Porque vai requerer uma transformação de vida. E muitas pessoas não querem ser ajudadas. Como no início dessa pregação eu falei, muitas pessoas não querem ser ajudadas. Muitos ainda vêm para cá e falam assim, eu estou indo porque Deus falou. Irmão, aonde você está precisando de libertação, você está precisando de ser curado, Deus está mandando você sair de lá aqui não. Nem todas as vozes que você está ouvindo de repente é de Deus. Nem todas as visões que você está tendo de anjos. Você sabe quem vai ver? Às vezes eu tenho pessoas dentro da igreja que oram 24 horas por dia e ela não está vendo anjo. Tem uma vida inteira com Deus, uma vida em santidade, e ela não vê anjo. Será que anjo vai aparecer para quem está vaso, está podre? Pessoal que não tem vida com o pai, vida com cristão decente. Deus não vai mandar você sair daqui da igreja, não. Você vai orar a Deus, Deus não vai mandar você sair daqui da igreja, não. Deus vai falar, fica aí mesmo, que eu levantei esse aí para curar a minha igreja. Eu levantei esse para sentar o cajado. É aí que você vai ser curado. É aí que você vai ser restaurado. É aí que você vai ser transformado. Olha o que aconteceu na nossa igreja numa semana. Na mesma água que desceu um ex-traficante, que hoje é um homem de Deus, desceu um homem que é um campeão brasileiro de jiu-jitsu. Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos restaurar, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos abençoar. Ele era um bruxo, uma coisa, um lixo espiritualmente. Eu estou dizendo eu era um lixo espiritual. Você imagina, quem tem lá em residência aqui? Levanta a mão. Quem tem uma lata de lixo em casa? Quem tem? Se aqui na casa nós temos uma lata de lixo, imagina que no inverno também, eu creio que lá também tem uma lata de lixo. Amém? Amém? Amém. Porque tudo de ruim você joga no quê? No lixo. Eu era da lata de lixo do inferno. Estou dizendo eu. Eu era podre, espiritualmente. Deus, na sua infinita misericórdia, enfiou a mãozinha dele lá, na lata de lixo do inferno, falou, chegou sua hora não. Mas eu ouvi a voz de Deus. Eu orei por Deus, ele clamei por Deus, e ele ouviu a minha voz. Ele me tirou de lá de dentro daquele poço de lixo, naquela podridão toda, e me colocou em cima desse altar para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Porque Deus é Deus. Por isso que eu prego do jeito que tem que ser ministrado. Do jeito que eu ministro a minha palavra, é do jeito que Deus quer que seja ministrado. Se você está precisando de cura, eu não vou ser curativo. Eu vou enfiar o dedo lá no fundo e arrancar para fora. Que você vai falar, pastor, não gosto desse pastor. Mas um dia você vai me amar. O dia que você estiver lá no céu, que eu chegar lá, acho que eu vou chegar meio coroa, né? Né, Diego? Aí você vai olhar para cima e falar, meu pastor está ali, deixa eu abraçar ele. Amém, meu irmão? Amém. Nós vamos todo mundo encontrar no céu, amém. Em nome de Jesus. Aí todo mundo vai falar assim, nosso pastor ali, ó.
Chegou, tá bem, tadinho, cabelinho branco. Eu pinto o cabelo, viu, gente? Eu tenho vergonha de dizer não, porque já tá por aqui mesmo. Mas com 56 anos, porque é velhice precoce, né? Que eles falam, né? Né, Deus? É velhice precoce, né, Carlinhos? Velhice precoce. Então você tá carequinha, você não pode falar nada. Então Deus mudou a nossa história. Amém. Glória a Deus. Deus mudou a sua história. Você teve um encontro com Deus? Amém? Essa foi a noite de sair lá do Premiador de Lava. Essa foi a noite que o Senhor falou assim, realmente eu preciso mudar. Quem entendeu essa ministração hoje, essa noite? Amém? Então a gente, na hora que a gente se sentir destruído, que não acha mais, quer falar assim, não tem mais o que você tem. Você pode falar assim, tem sim. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Você tem um Deus que cuida de você. Então você pode ficar tranquilo. Porque o Deus de Israel, ele é poderoso para te libertar, para te curar e para te restaurar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar? Vamos orar para a gente ir embora? Guilherme. Glória a Deus, aleluia. Guilherme. Bora lá, meu filho, para nós ir embora? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus me enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, Mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pai querido, sabemos que estamos nas tuas mãos. Amém. Porque o Senhor pode nos tirar daquele tremendal de lamas, daquele poço, ó Pai, e nos colocar no lugar de honra e abençoado. Pai, passe em revista a vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde tiver um demônio atuando contra a vida deles, ó Pai, se tem algum cadeado, algumas cadeias encerrando eles, ó Pai, alguma prisão espiritual, Pai, cancele e anule agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jeová Rafa, o Deus que cura. Determina o Deus antes que passe em revista a vida de cada membro, ó Pai, dessa igreja nessa noite. E aonde tiver uma enfermidade, ó Pai, atuando na vida dos teus filhos, ó Pai, que foi enviada do inferno uma enfermidade física, ó Pai, que Deus antes coloque a mão agora no lugar e comece a queimar, ó Pai, e comece a arrancar essa enfermidade, Deus da raiz, queimando Deus da raiz, queimando as garras de Satanás, queimando as garras de Satanás essa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, arrancando toda a enfermidade em nome de Jesus. Passe em revista a vida dos teus filhos, tirando toda a perturbação da mente, tirando, ó Pai, todo o cansaço, tirando todo o mal da vida deles em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jeová Jireh, o Deus da provisão, determina o Deus antes que abre as portas como porta do céu sobre a vida dos teus filhos. Toda a mão estiver para cima agora, Senhor. Recebe as bênçãos do Senhor, recebe a unção de prosperidade em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Deus, em nome de Jesus, levanta uma muralha de fogo ao redor dos teus filhos. Leva eles para casa agora em segurança. Livra eles do acidente de automóvel. Livra eles de acidente, Pai. Livra eles das balas perdidas, dos inimigos visíveis e invisíveis, de toda a força opressora do mal. Segue os olhos de Satanás para que não encontre eles, ó Pai. Se o inimigo vier a eles, o caminho virá, mas sete voltará em terror. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Brinda o teu filho com teu sangue. Libera o teu sangue sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E é na autoridade, que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu abençoo a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se a igreja do Senhor concorda, diz amém. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para